Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegrias de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, o adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo, seja sobre a sua vida. Que bom nos reencontrarmos para o louvor da glória do Senhor. Eu espero que você esteja com o seu coração contrito, sedento, quebrantado diante daquele que é o Rei da Glória, que tem para nós bênçãos que são incontáveis e incomparáveis. Ele quer trazer sobre a sua vida essas bênçãos, sobre a nossa vida essas bênçãos. E essas são bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não são tão somente coisas, porque a chamada do Senhor para nós é essa: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou seja, todas as nossas necessidades básicas são supridas. E nós queremos viver assim, felizes, tendo o que comer e com o que está vestido. Nós queremos glorificar a Deus e nos darmos por satisfeito. Mas o Senhor não tem feito isso na minha e na sua vida. Ele tem transbordado com a tua misericórdia e os bônus têm chegado sobre nós, e nós temos muito além daquilo que necessitamos. Por isso que precisamos ter um coração generoso, um coração cheio de graça, um coração em que alegre o coração de Deus por meio do nosso viver. Mas, enfim, juntos mais uma vez, para engrandecer, para agradecer, para interceder, para pedir, mas acima de tudo, para louvar, adorar e glorificar aquele que é. Vamos, nessa hora, ler um breve texto no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Eu quero ler 2 versículos do capítulo 10 do Evangelho de Mateus para orar com você nesta hora. Esse momento de preparação, esse momento em que nós damos início a este culto de louvor, este culto de adoração, onde o Senhor vem nos doutrinar por meio da tua santa
palavra. Mateus capítulo 10, verso 32 e 33, diz assim a palavra de Deus: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa hora. E que nós não sejamos aqueles que negam o Senhor. Vamos orar e vamos agradecer a Ele, vamos pedir a direção dEle, vamos pedir a unção dEle para esta hora. Glorioso Deus e eterno Pai, Pai nosso que estás nos céus, que o Teu nome seja santificado por meio do nosso estilo de vida. Que sobre nós venha o Teu reino e prevaleça o Teu querer. Que não seja feita a minha, a nossa vontade, mas a Tua soberana vontade. Porque a Tua vontade, Pai, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E nós queremos nos submeter a ela, porque reconhecemos e sabemos quem somos. Finitos, falíveis, imediatistas, emotivos e com um coração enganoso. Mas o Senhor é o Deus criador de todo o universo, mantenedor de todo o universo. Tu és o Deus santo, perfeito, inerrante, todo-poderoso, cheio de graça, de amor e de misericórdia. Por isso nós nos submetemos hoje e sempre à Tua soberana vontade. Muito obrigado por este momento em que nós nos reunimos para Te engrandecer, para Te agradecer, para Te bendizer. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor que tem sido demonstrado todos os dias, em forma de livramentos, em forma de bênçãos, em forma de provisões, em forma de pão sobre a mesa. Muito obrigado, Senhor. E especialmente, muito obrigado pelo privilégio de termos acesso livre à Tua palavra. Por termos, Senhor Deus, o privilégio de cultuar, Te adorar e proclamar o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor. E nesta hora nós, como igreja, nos reunimos, não fisicamente unidos, mas espiritualmente unidos em um propósito, para Te adorar, para Te glorificar, para Te bendizer. E por isso pedimos, ajuda-nos, Senhor. Por favor, pelo Teu Santo Espírito, ajuda-nos. Fala por meio dos nossos lábios, fala por meio das orações, fala por meio das canções, das mensagens cantadas. Fala aos nossos corações. Nós desejamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ouvir os Teus conselhos, os Teus ensinos, para que seja a Tua palavra, Senhor Deus, lâmpada para os nossos olhos, que seja a Tua palavra um grande farol a nos guiar, para que não tropecemos, para que não caiamos em abismos e em armadilhas, mas humildemente possamos caminhar em espírito de adoração, engrandecendo e glorificando ao Senhor. Abençoa todos os presentes e todas as famílias que ora é representada. Abençoa os Teus servos que com muito esforço têm se colocado diante, Senhor, das telas, com todas as dificuldades, para nesta hora Te cultuar, como igreja Te adorar. Ajuda-nos, direciona-nos e pelo Espírito Santo nos ilumina. É a minha oração, Pai, feita a Ti, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta bênção chegue em seu lar e que você possa derramar-se diante de Deus. E neste dia 18/6, quinta-feira, que Deus se alegre conosco. Que Deus se alegre com a minha e com a sua atitude e postura de adorador no culto que a Ele prestamos. Por isso, agora é tempo de adoração.
nós já iniciamos a nossa adoração. E vamos continuar por meio da mensagem cantada. Mas não queremos deixar nesse tempo de adoração, por meio dos cânticos, nós não queremos deixar de ler um texto dos Salmos, o último Salmo, o Salmo 150. Ele é muito significativo para esse tempo, para esta hora. Ele começa dizendo: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o por seus atos poderosos, louvai-o segundo a excelência da sua grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltérios e harpas, louvai-o com danças e tamborins, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. E por isso agora nós vamos ao tempo de adoração por meio da mensagem cantada. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Glória seja dada ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Nós agora chegamos num tempo de confissão e de intercessão. E nós queremos fazer com a igreja e convidar você à leitura de 2 breves textos que está logo no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, nós queremos ler um texto e depois vamos voltar um pouquinho para o livro de Tiago, onde também vamos ler um outro texto no último capítulo do livro de Tiago, do nosso amado irmão Tiago, para esse tempo de confissão e intercessão, o tempo em que nós dobramos os nossos joelhos diante de Deus para a oração, para o agradecimento, mas também sem esquecer dos demais. 1 João, no capítulo 1, logo no capítulo 1, nós temos uma pequena porção e ela começa no verso 8 e vai até o verso 10. Nos interessa de verdade o verso 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos, por isso que é um tempo de confissão, mas também é tempo de
intercessão. E Tiago, no capítulo 5, no verso 16 do seu último capítulo, ele diz assim: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Outras versões vai dizer: a oração dos justos ou dos santos pode muito em seus efeitos. E de versão para versão a gente vai ter essa mudança, mas com o mesmo significado. Então é tempo de confissão de pecados e é tempo de intercessão. Esse é o nosso tempo diante de Deus, e eu quero convidar você a essa hora, dobrar o seu joelho e em seu lar, mas que você fique muito à vontade. E se você não pode, prefere permanecer sentado, que assim seja, mas se você quiser colocar-se de pé também, pode ficar de pé, mas que o seu coração esteja totalmente aos pés da cruz e voltado humildemente para o Rei da Glória, para com sinceridade confessar os pecados. Vamos orar nessa hora, vamos confessar e vamos interceder. Oremos todos. Soberano Deus e Pai, nós não nos cansamos de erguer a voz a Ti, não nos cansamos de suplicar pelo Teu favor, porque nós sabemos que só temos a Ti. Tu és o único e verdadeiro Deus, que por meio de pessoas, por meio de situações, tem suprido as nossas necessidades, tem nos socorrido, tem nos dado livramentos. Mas quem faz é o Senhor, através de, e por isso nós Te glorificamos, por isso nós Te exaltamos. E fazemos isso não só porque as coisas estão acontecendo de uma forma agradável a nós, e de uma forma que traz sobre nós realizações. Não, Senhor. Nós Te agradecemos e queremos sempre Te agradecer, independente das circunstâncias, porque todos estamos na mesma circunstância, todos estamos no meio da pandemia, no meio de toda limitação, escassez e privação. Todos nós estamos debaixo dessa situação. E por isso nós queremos Te agradecer, porque Tu sabes o que faz. E no tempo devido o Senhor vai fazer cessar toda esta situação. Nós Te glorificamos, Senhor, porque Tu és grandioso, bendito e cheio de misericórdia. E nós nos alegramos em erguer a voz e não nos cansamos, porque também não nos cansamos de receber o Teu favor diariamente. E queremos mais. Então nós não nos cansamos de erguer a voz para Te agradecer, mas especialmente para confessar. Senhor, cada um de nós tem a sua mazela pessoal, tem a sua fraqueza, tem o seu ponto de melhoria, uma área da vida em que precisa de transformação, de libertação. Assiste-nos nessa hora, Senhor, em que nós estamos nos apresentando particularmente ao Senhor. Cada um em seu lar está apresentando a sua fraqueza, o seu pecado, a sua área em que necessita de um socorro mais urgente e gracioso do Senhor. Muitos na área financeira têm fraqueza, outros na área sexual, outros na área moral, outros, Senhor Deus, na vaidade. Muitos são aqueles que Te amam, mas gostam de aparecer, de ser destaque. Outros não conseguem controlar a sua língua, na discrição. Enfim, Senhor, são muitas as áreas em que nós temos uma fraqueza, e é justamente aí que o inimigo investe, ataca e promove situações para que sejamos nós abatidos. Por favor, Deus, em nome de Jesus, vem visitar o Teu povo, que
que humildemente e sinceramente nesta hora apresenta a Ti essas fraquezas, essas mazelas, esses pecados. Aqueles que estão confessando pecados cometidos. Deus, restaura-os, por favor. Não o deixe abatido. O Senhor é o Deus que faz nova todas as coisas. Por isso nós pedimos que diante da sinceridade da confissão, seja o tamanho da sua misericórdia. Mas se não há arrependimento, Deus, certamente o teu juízo permanece sobre, assim como a tua ira. Mas que não seja, Senhor Deus, a realidade de nenhum dos que nesta hora nos assiste. Vem de encontro à minha fraqueza, Senhor, às minhas necessidades de melhora. Socorre-me, Senhor. Tenho a Ti apresentado diariamente e pedido que o Senhor me ajude e me sustente. E o Senhor assim tem feito, porque é um Deus de bondade e de misericórdia. Que assim seja com os demais, porque a vitória pertence àqueles que confessam e deixam. A misericórdia do Senhor alcança e a vitória prevalece. Deus abençoa a todos os que nessa hora com humildade e sinceridade confessam. Mas nós também queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Nós temos percebido que o favor do Senhor tem sido além da medida da nossa necessidade. Louvado seja o teu nome. Nós reconhecemos e pedimos que o Senhor nos sustente de forma tal que no tempo da escassez nós possamos, à semelhança de Jó, preservar os nossos lábios puros e o nosso coração limpo diante de Ti, para não blasfemar contra o Senhor. Ajuda-nos, Pai, por favor. E nós queremos agora interceder. Eu quero apresentar a Ti, Pai, os casais, esposo e esposa. Abençoa-os. Senhor, são muitos os desafios de um casamento. As lutas são intensas. O Senhor, na Tua infinita soberania e sabedoria, escolheu unir pessoas com conceitos diferentes, com criação diferente, pressupostos diferentes, manias. E o Senhor escolheu uni-los para que eles continuassem felizes e louvando o Teu nome. Pai, por favor, ajuda-os a compreender o que é o próximo, amar o próximo e servir o próximo. E que nós casais possamos fazer um para o outro, dando sempre a preferência, sendo gentil. Deus, nós temos nos entristecido com muitas notícias acerca de casais e casamentos, especialmente se desfazendo, se dissolvendo, como algo líquido, como cera no sol. Deus, ajuda o povo que se chama pelo Teu nome, ser modelo e exemplo para aqueles que não se chamam pelo Teu nome. Exemplo de casal, de casamento, de respeito, de cumplicidade, de parceria e de adoração. Que os casais cristãos possam adorar ao Senhor por meio de um viver inquestionável, por meio de um viver, Senhor Deus, que traga louvor ao nome do Senhor e não escândalo. Abençoa os casais. E de igual modo pedimos que os casais tenham sabedoria com seus filhos, equilíbrio, temperança, que não retenham a vara da disciplina, mas que ela seja moderada e sábia, ao tempo e na medida certa. É por isso eu peço que o Senhor conceda a Tua sabedoria aos Teus filhos,
As fases são difíceis, eles mudam de fase e nos causam angústias muitas vezes. Que o Senhor use de misericórdia para com todos os pais. Te peço, Senhor Deus, pelos nossos adolescentes que estão em crise, vivem em crise, a terem pais e mães que não estejam em crise, mas com a sabedoria dada por Ti, possam conduzi-los nesse tempo difícil. Porque são crianças, mas não admitem que são crianças e querem ser adultos não sendo adultos. Que possamos nós ajudá-los nessa hora. Que possamos nós cercá-los e guardá-los de forma tal que naquilo que depende de nós está ao nosso alcance, não permitamos que o homem mau, sanguinário, perverso, pervertido, a mulher pervertida, chegue a eles a imoralidade. Mas que a Tua palavra venha reluzi-los, iluminá-los e que eles cresçam em graça e em conhecimento. Pedimos pela nossa nação, que o Evangelho que está sendo hoje exposto nas mídias, nas redes sociais, numa velocidade assombrosa, milhares e milhares de pregadores levando a Tua palavra, gere vida, gere reconciliação nas vidas e nos lares. O Senhor tem invadido os lares, os aparelhos. O Senhor tem feito uma obra grandiosa de chamamento, de convocação. Que não haja resistência e recusa, mas haja rendição, porque é um grande sinal da proximidade do fim. Tenha misericórdia e abençoa e salva vidas. Mas também queremos pedir, Senhor, por esse tempo de dificuldades, pelos governantes. Queremos Te pedir pelos médicos, enfermeiros, por todas as pessoas envolvidas na linha de frente da saúde, que têm tido contato direto com os infectados. Deus, que a iluminação, a graça e a misericórdia do Senhor preserve essas vidas. Guarda-os, porque eles têm cuidado de muitos servos do Senhor. Abençoa-os. E se não fosse, nós também suplicamos pela Tua misericórdia. Pedimos por aqueles que estão infectados, que não percam a esperança, que eles conheçam a Ti, rendam-se a Ti. Aqueles que são do Senhor, que estejam, Senhor, com as suas fés preservadas, guardados, firmes, contritos. Deus, tenha misericórdia também das famílias enlutadas, aqueles que perderam os seus entes queridos, para essa pandemia ou para outra enfermidade. Que eles saibam que há esperança para todos aqueles que estão vivos. A esperança é Cristo Jesus. A esperança está chegando em suas casas. A esperança está nos seus aparelhos, está acessível diante de todos. Por favor, Senhor, tenha misericórdia da nossa nação e do mundo que agora está cometido por essa pandemia. Tenha misericórdia dos desesperados. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão aflitos e angustiados. Que a igreja do Senhor brilhe de forma que essas vidas sejam iluminadas e a graça do Senhor os alcance. É assim que nós oramos, pedindo a Tua bênção, direção e graça no nome de Jesus. Amém. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, aqui no coração. Só porque nós não levamos
Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós agora temos um momento também muito particular e é um tempo de oração. É um momento de dedicação de vidas e bens. Nós começamos no início da transmissão a fazer esse momento aqui ao vivo, mas decidimos não fazer mais para que não houvesse constrangimento, para que não houvesse uma leitura equivocada de todos que nos acompanham, como se fosse exibição, observasse valores. Então nós temos feito as pessoas de direito, comprometido com o Rei da Glória, comprometido com a casa e a causa, nós temos devolvido tudo que ao Senhor pertence e ofertado com generosidade. Mas não mais fazemos aqui presencialmente e convidamos a todos de igual modo a assim fazer. Mas antes de dedicar bens, dedique a sua vida ao Senhor, porque é muito mais relevante a sua vida do que os seus bens sem a sua vida. O Senhor quer que você seja fiel na devolução e generoso, mas primeiramente Ele quer a sua vida. Não interessa ao Senhor os seus bens sem a sua vida. Literalmente não interessa ao Senhor. Eu não tenho sombra de dúvidas, porque para o fiel a chamada da devolução do que ao Senhor pertence. Não adianta eu devolver a 10ª parte, ser generoso nas ofertas e desobediente, e um homem e uma mulher que gera escândalo e desfaz do nome de Deus por meio do estilo de vida, por meio das práticas diárias. Não tem nenhuma relevância. O Senhor quer ver uma vida no seu altar, e a vida plena, uma consagração total e uma participação operosa na casa e na causa, também por meio da devolução da 10ª parte e por meio das ofertas à igreja e a missões, aos nossos missionários que estão nos campos, segurando as cordas e pregando o Evangelho. E nós queremos ler então em 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 e 7, o que Paulo diz. Ele diz aos Coríntios: mas digo isso, quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade também colherá generosamente. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. E esse é um tempo em que não tem ninguém a te olhar, em que só Deus é quem sabe agora da sua fidelidade e generosidade. E essa é a verdadeira adoração. A adoração que é feita ao Rei da Glória e não às pessoas, às vistas, para ser visto, para aparecer. Que Deus abençoe a todos vocês, e eu quero convidar para essa oração de gratidão pelas vidas e pelos bens e pela administração e boa aplicação desses recursos, o nosso amado irmão Bruno, que vai estar orando nesta hora. Que a graça e a paz do Senhor seja contigo, igreja. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós se alegramos, ó Deus, mais uma vez, com a disposição da Tua igreja se manter fiel ao Senhor. O salmista Davi, ó Deus, no Salmo 37, versículo 25, ele olha e diz: já fui velho, agora sou jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado ser, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele observa e vê a proteção e a provisão do Senhor para aquele que é fiel, que vale a pena ao Senhor Deus ser justo,
Vale a pena, ó Senhor Deus, obedecer a Ti. Vale a pena, ó Senhor Deus, honrar o Teu nome. Pai, no nome do Senhor Jesus, que a Tua igreja continue firme e que no nome do Senhor Jesus continue com alegria, como foi lido, ó Senhor Deus, devolver o que pertence a Ti. Abençoa, Senhor Deus, os missionários que estão no campo. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja que continua levando a Tua palavra. Ó Deus, a administração, ó Senhor Deus, que é responsável pelo dízimo e oferta. Que o Senhor, ó Deus, possa estar direcionando em tudo. E que tudo que venha a ser realizado seja para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome. Abençoa a Tua igreja em Tapuias, Tua igreja, ó Senhor Deus, ali em Tiúca, que os irmãos, ó Deus, continuem operosos e firmes, ó Senhor Deus, que nós sabemos que o trabalho na Tua obra não é vã. No nome do Senhor Jesus nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo e grandioso do Rei da Glória. Nós convidamos a todos vocês a abrir as Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. A nossa perícope hoje vai do verso 10 ao verso 31. E eu quero ler esse texto, mas antes nós vamos ouvir uma mensagem cantada. E depois nós vamos à leitura e à exposição de uma pequena parte desta perícope. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar. A terra vai então cantar. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar, te buscar e te buscar. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então agora à leitura do texto que está no Evangelho de Marcos, como disse, capítulo 14, do verso 10 ao verso 31. Vamos fazer toda a leitura para a boa compreensão e então vamos à exposição. Diz assim a palavra do Senhor: Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. Ouvindo-o, eles se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele procurava uma ocasião oportuna para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificavam o cordeiro pascal, seus discípulos lhe disseram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem levando um jarro de água. Segue-o. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar: Onde está o meu aposento em que irei comer a refeição da Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala imobiliada e pronta da parte de cima da casa. Fazei ali os preparativos para nós. Os discípulos partiram e foram à cidade, onde acharam tudo como ele lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12, e quando estavam comendo, sentados à mesa, Jesus disse: Em verdade vos digo que um dentre vós que come comigo me trairá. Então eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: Sei que não sou eu. E ele lhes respondeu: É um dos 12, aquele que come comigo no prato. Pois o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que esse homem se não tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu-o e lhe deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, deu graças e entregou-o aos discípulos, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. E Jesus lhe disse: Todos vós desertareis, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Ao que Pedro lhe disse: Ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele repetia com veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. O rei serve e dá a sua vida em resgate de muitos. Vamos orar, vamos pedir a Deus a sua iluminação. Glorioso Rei, soberano Pai, eterno Senhor e supremo Criador, louvado seja o teu nome, hoje e sempre. E nessa hora em que nós vamos expor a tua santa palavra, nós pedimos a tua misericórdia. Por favor, Senhor, pelo Espírito Santo, nos conduz de forma que não coloquemos em seus lábios palavras nossas, nem tiremos as tuas palavras dos ouvintes, mas que com humildade e simplicidade sejamos pelo Espírito direcionados a falar o que diz a tua palavra. Tão somente isso, porque é isso que nos salva, é isso que nos fortalece, é isso que nos transforma, é por meio da tua palavra que nós somos
preservados. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz e ajuda-nos a obedecê-la. É assim que eu oro, pedindo que este privilégio, esta graça, seja sobre a minha vida no falar e sobre todos os ouvintes ao ouvir. É no nome santo de Jesus que oro. Amém. Glória seja dada ao Senhor e que Ele abençoe a sua palavra e por meio dela fale aos nossos corações. Nós temos uma perícope relativamente extensa e com conteúdo denso, e então por essa razão nós dividimos ela. Nós temos então alguns temas a tratar nela, nós temos pontos e dividimos esses pontos para facilitar a compreensão, mas também vamos fazer exposição dos pontos separadamente, para que não enfade você, para que a sua compreensão não seja perdida, muito embora depois tudo fica gravado e você pode acessar de novo e ouvir de novo, mas bom será se você compreender de imediato o que nós vamos tratar. Então assim nós dividimos essa perícope em 3 partes. A primeira parte, nós vamos dos versos 10 e 11, depois 18 e 21, e nós temos a seguinte proposição: o rei transforma o mal em bem. Bem simples, o rei transforma o mal em bem. Essa é a primeira divisão. A segunda, o segundo ponto, nós vamos dos versos 12 ao 17, do 22 ao 26, onde nós temos a proposição: o rei apresenta-se aos seus como o verdadeiro cordeiro, o sacrifício perfeito. Foi isso que o Senhor fez diante da mesa, diante dos seus. E o terceiro e último ponto, que vai dos versos 27 ao 31, o rei ensina aos seus que tudo se cumprirá como está escrito. Ele disse exatamente isso: está escrito. E ele disse mais: tudo se cumprirá dessa forma, porque ele é soberano, e o rei que é soberano serve e dá sua vida em resgate de muitos. Nós não podemos fugir nesse ponto, nessa estrutura macro do Evangelho de Marcos, dessa grande ideia, porque nós estamos nela, no momento em que o rei, por meio da sua entrega, ele resgata. Por isso que a proposição não pode ser outra, senão o rei serve e dá sua vida em resgate de muitos, porque ninguém toma a sua vida, ele dá a sua vida, e isso fica claro a partir do momento que o rei vai caminhando e dizendo o que vai acontecer. Ele faz a narrativa e o aviso prévio a todos os seus do que irá acontecer, que a propósito é o que diz as Escrituras. A Escritura diz que assim vai ser e assim será. Não tem como ser diferente. E nós queremos então trabalhar o primeiro ponto no dia de hoje. Nessa exposição nós vamos ficar no primeiro ponto, e assim sucessivamente o segundo e o terceiro ponto, para que a gente feche essa perícope e aprenda o que Deus, por meio do evangelista Marcos, está falando aos nossos corações. Primeiramente aos ouvintes ali em Roma, os irmãos em Roma sofrendo perseguição, e a nós, como tudo isso se aplica a mim e a você nos dias de hoje. Então nós vamos ao primeiro ponto, a primeira estrutura que nós dividimos, porque nós temos algo a trazer nesse primeiro ponto, que vai dos versos 10 ao verso 11, do verso 18 ao verso 21. Então eu quero ler o 10 e o 11 e o 18 ao 21 do Evangelho de Marcos, do capítulo 14. 10 e 11 vai dizer: então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Ouvindo
eles se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro, e ele procurava uma ocasião oportuna para entregá-los. Quando nós chegamos no verso do 18 ao 21, assim está dito: e quando estavam comendo, sentados à mesa, Jesus disse: em verdade vos digo que um dentre vós que come comigo me trairá. Então eles começaram a entristecer-se e dizer-lhes um após o outro: sei que não sou eu. E ele lhes respondeu: é um dos 12, aquele que come comigo no prato. Pois o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem se não tivesse nascido. Versículo 21 especificamente, em parte, nós vamos tratar na terceira estrutura, na terceira parte que nós vamos expor. Mas agora nós vamos então a esse ponto: o rei transforma o mal em bem. É isso que nós temos nesse ponto. Quando nós concluímos todo o pensamento, nós vamos perceber que o rei transforma o mal em bem. E ele faz isso por causa da sua misericórdia, e é pela sua graça. Nós percebemos isso com muita facilidade. Olhando para os versículos 10 e 11, 18 e 21, nós aprendemos sobre a natureza e condição de Satanás. Ele está perdido, sem possibilidade de regeneração. Você pode então perguntar: o que isso tem a ver com Satanás? Nem se toca no nome dele, nem se faz menção ao nome de Satanás, dos versos 10 e 11, 18 ao 21. Hora nenhuma nós vamos ver menção ao nome de Satanás. Você talvez não se apercebeu, se assim pensa, e em parte tem razão. É como o livro de Esther: o que tem a ver com Deus e com a Bíblia se nem cita o nome de Deus? Mas não é por ouvir o nome de, mas por ver a obra de. O livro de Esther nós vamos ver a obra de justiça de Deus, de livramento e de misericórdia de Deus. E de igual modo, nesses versículos lidos e trazidos, nós vamos ver a obra de Satanás, a maldade. Nós vamos ver a sua ação sorrateira, traiçoeira, mentirosa e maligna. Então não é por ter o nome ou não o nome citado, mas pelas suas obras. Então Marcos, o evangelista, ele traz esse ensinamento para nós, aplicando primeiro ao coração dos irmãos em Roma, e nos ensina também sobre isso. Vamos então olhar para os versículos 18 ao 21 e depois para os correlatos, porque nos outros evangelhos, em outros textos, nós vamos ter, e vamos visitar esses textos, nós vamos ter as razões e as provas cabais dessa obra maligna e do dono da obra. Então, olhando para os versos 18 ao 21, nós vamos perceber a sua obra, e sem deixar obviamente de fora os versos 10 e 11, onde tudo começa. Então Judas Iscariote, um dos 12, dirigiu-se aos principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. Tudo isso de forma escusa, sorrateira e traiçoeira, e numa negociata por dinheiro. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, nós vamos ter esse correlato. Nós vamos ter essa ação de Judas, 26 a partir do 14. Assim tá. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos principais sacerdotes e disse: o que me dareis se eu o entregar a vós? E pesaram-lhe 30 moedas de prata. A partir de então ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. E a gente vai ver os correlatos dizendo a mesma coisa. Então a prática não precisa ter o nome citado para a gente saber quem está por trás, ou talvez até na frente daquela obra. A mesa
nós temos 12 pessoas, 13, perdão. Mas das 13, 12 pessoas estão falando a verdade. E uma daquelas pessoas que estão sentadas à mesa é um mentiroso. E eu faço uma pergunta que você pode achar ridícula. Será que Jesus é o mentiroso? E você vai dizer, claro que não. Talvez você nem conheça a Bíblia, mas você ouve a fama de Jesus. Ele é bendito, ele é bem falado. E a gente expressa, ainda sem conhecer a Bíblia, claro que não. Mas vamos olhar, vamos examinar o que diz as Escrituras. Nós precisamos criar a prática bereana e o ensino de Jesus de examinar as Escrituras para então saber com conhecimento de causa. Vamos observar se será Jesus ou não mentiroso, ou se é um outro mentiroso. Vamos examinar o que diz então Isaías, no capítulo 53. Isaías é o profeta messiânico, 700 anos antes do evangelho, ou da vinda de Jesus. Ele profetizou sobre tudo isso. E no capítulo 53, no verso 9 de Isaías, está assim dito: deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Aqui já aponta que não é ele, porque o texto vai dizer que ele nunca cometeu injustiça e na sua boca nunca houve engano, mentira, desonestidade, impureza. Então a gente já tem um apontamento, mas vamos continuar olhando para as Escrituras para que a gente tenha maior embasamento. Vamos para o livro de Números. Em Números, lá no Antigo Testamento, no capítulo 23 de Números, um dos livros do Pentateuco, nós vamos ter então no capítulo 23, no verso 19 do capítulo 26, o seguinte registro: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É tão importante esse texto. Você pode estar, por que o pastor está trazendo esse texto? E eu vou ler, é de grande relevância. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isaías 53 diz que nos lábios dele nunca houve mentira. Nunca houve mentira. E Romanos, no capítulo 3, depois de Atos, nós vamos ter Romanos, capítulo 3, verso 4 de Romanos, vai assim dizer e a gente fecha. Romanos, capítulo 3, verso 4: de modo nenhum seja Deus, de modo nenhum, é uma exclamação, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. E aí dá a sequência do texto: o homem é mentiroso, Deus não, Deus é verdadeiro. E Jesus nunca mentiu, nunca saiu dos seus lábios nenhuma mentira. Por que será? É por isso sim, porque Ele é Deus. É exatamente o que você estava pensando. Isso é mais uma prova cabal da sua divindade, de ser Ele Deus, assim como o Pai e assim como o Espírito. Essa é mais uma evidência inquestionável. A Bíblia diz que Deus não mente. E Jesus nunca mentiu. Não é possível ao homem isso. Será que nenhum de nós nunca mentiu? Pastor, o Senhor está pregando, é um pregador. Meu Senhor, se ele dissesse, quem nunca mentiu, atire a primeira pedra, eu teria que sair da cena. Eu não poderia nem olhar para a pedra, quanto mais pegar na pedra, porque eu sou um homem igual a você, pecador regenerado, mas
pecador, e que na limitação fui encontrado muitas vezes com a inverdade. Mas glória a Deus pelo seu Espírito que nos lapida dia após dia e nos traz arrependimento e nos ajuda a viver com e ao lado da verdade a todo e qualquer custo. Mas na caminhada da nossa vida até aqui, nós tivemos os nossos deslizes, você teve, com certeza, e se não vigiarmos, não tivermos totalmente aos pés da cruz, certamente continuaremos a ter deslizes, mas Deus é cheio de misericórdia para conosco e tem nos ajudado. Nós já descobrimos então que Jesus não é o mentiroso, descobrimos que não é Ele, e temos mais uma evidência, a evidência de que Ele é Deus. Isso é maravilhoso. Não é só na sua soberania sobre, como já pregamos, as forças da natureza, as coisas, os demônios, não só, mas também na sua veracidade, na sua perfeição. Ele nunca cometeu pecado, nunca mentiu consequentemente. Só Deus não mente, é o que diz os textos bíblicos que trouxe, e trouxe eles para mostrar isso. E por isso Jesus, que é Deus, Ele está dizendo o que vai acontecer com a sua vida com antecedência. Ele está ensinando com antecedência. Ele está deixando claro o que vai acontecer. Vejamos então o que diz a Bíblia sobre o mentiroso e mais. Vejamos quem é ele. Vamos então agora no meio daqueles 12, e você diz, eu já sei quem é. E a gente tem uma festividade cultural que caminha para a heresia, para a idolatria, mas nós temos uma festividade em que a gente queima ele. Você vai dizer isso pela cultura, mas vamos lá olhar o que diz a Bíblia. Vamos ver quem é o mentiroso. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre ele. No Evangelho de João, e aí a gente volta um pouquinho, e é triste as notícias. No capítulo 6 do Evangelho de João, no verso 70 do capítulo 6, o texto bíblico diz assim: Jesus lhes respondeu, por acaso não escolhi a vós os 12? Jesus faz uma pergunta. Contudo, um de vós é um diabo. Então nós já sabemos que dos 13 que está à mesa, Jesus é perfeito, não é o mentiroso. Tem 12, e 12 afirmando que não vai negar. E Jesus afirma que um deles é diabo. Ele escolheu 12, e dos 12, um era diabo. É assim que Jesus trata ele. Um de vocês é um diabo. E no capítulo 8, logo na frente, no verso 44 do capítulo 8, o Senhor diz assim: o vosso pai é o diabo, e quer satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. É por isso que eu sempre digo, quando uma pessoa mente, ela dá a mão a Satanás e convida-o para um passeio. E olha que coisa horrenda alguém fazer isso. Mas é exatamente isso que acontece quando alguém mente. Ele dá a mão àquele que é mentiroso, pai da mentira, Satanás. Jesus disse que ele é mentiroso, e quando mente, fala do que lhe é próprio, peculiar, pois ele é o pai da mentira, é homicida desde o princípio. A semelhança do Éden, ele continua a sua afronta e diz que Deus é mentiroso. A semelhança do que nós vimos no Éden. Mas quem é o mentiroso então dos 12? Onde o texto diz que ele é o mentiroso, identifica o mentiroso, e o Senhor disse isso para nós, que ia identificar. Nós já vimos sobre o mentiroso. Agora basta voltarmos a Marcos 14 e ler o versículo 10. Então Judas Iscariote, um dos 12, dirigiu-se aos principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. É ele, Judas. Judas é o mentiroso, porque ele planejou fazer isso. E Jesus, que nunca mentiu, disse: um de vocês que está sentado à mesa comigo
vai me trair. E o mentiroso, porque ele é próprio, é peculiar dele, disse: não sou eu. A semelhança do Éden, ele afronta e diz que Deus é mentiroso, porque diante dos 12 está Deus assentado em forma humana, porque o Verbo se fez carne, o Deus encarnado, o Emanuel estava ali com eles, e Deus falou a verdade, como no Éden, Deus falou a verdade. Versículo 19, olha a afronta. Então eles começaram a entristecer-se e a dizer um após o outro: sei que não sou eu. Um após o outro, os 12. Então a semelhança do Éden, ele aponta e diz que Deus é mentiroso, porque quando ele diz que não sou eu, 11 estão falando a verdade, mas tem um mentiroso, e é o mesmo que estava lá no Éden. Gênesis no capítulo 3, capítulo 3 de Gênesis, verso 4, a gente já viu isso acontecer. E aí algumas pessoas brincam e dizem: eu te conheço desde o Éden. 3:4 diz assim: disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Deus disse ao homem: você pode comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore que está no meio do jardim você não coma dela. No dia que você comer, morre. O homem informou a mulher, e a mulher vinha em obediência, até Satanás vir e mudar o discurso. E quando a mulher disse que não podia, ele disse: mentira, Deus está mentindo. A mesma coisa, sentado à mesa diante do glorioso, ele faz: mentira, você está mentindo, ninguém vai te trair. A semelhança do Éden. Quando ele diz que Deus é mentiroso, quando ele nega a sua palavra, é aí que ele diz que Deus é mentiroso. Olhem, irmãos, a ousadia e a afronta do maligno. Observem o que nós temos em Lucas, à frente um pouquinho. No capítulo 4 de Lucas, quando nós temos aquela narrativa da tentação. No final da tentação do maligno, no capítulo 13, tem dito assim: tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até a ocasião oportuna. Olha a ousadia, ele afastou-se até a ocasião oportuna, e agora de novo ele está agindo, sentado à mesa diante do glorioso, do Deus encarnado, e negando a sua palavra, porque se o glorioso disse, está dito, é verdade, vai acontecer. Se assim ele disse que vai acontecer, mas Satanás está aí sentado e chamando Deus de mentiroso, sendo ele mentiroso. Agora nós entendemos porque ele está perdido e sem possibilidade de regeneração no tempo. No início da minha fé, eu imaginava que havia a possibilidade de regeneração para ele. Eu ficava com aquele coração piedoso, de novo crente, né? O primeiro amor que perdure para sempre e seja único. Eu ficava nessa expectativa, mas a gente, ao estudar a palavra e a gente vai crescendo um pouquinho, o caldo vai engrossando do feijão, e a gente percebe então que não há nenhuma possibilidade de regeneração para ele, de perdão para ele, muito embora Deus é cheio de misericórdia. Olha o que diz Apocalipse no capítulo 12. Livro de Apocalipse vai falar sobre ele, capítulo 12, verso 9. E nós já lemos Números 23, capítulo 12, verso 9, vai dizer assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Ele foi expulso. E Números 23 vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
fenda, ele foi lançado fora. E aí nós temos filmes, faço aspas aqui, filmes no nosso dia a dia, que quando assistimos despercebidos não entendemos a distorção e a heresia embutida, e a gente percebe que é um embate ou uma tentativa de mudar as mentes no Evangelho. Tem um filme muito conhecido por todos vocês, talvez, que é Thor. E Thor tem o seu pai Odin, e o Odin é o pai de todos, mas o pai de todos que teve um pai. Então você já vai vendo a heresia. O pai de todos que tinha um pai que morreu e agora está velho e morrendo. E ele lança Thor de lá, daquele mundo, para o planeta Terra. Mas manda Thor para que Thor seja trabalhado, lapidado e vire um bom rei. E fica um lá. Então, o que fica é o ruim, o que é lançado fora é o bom. No filme, olha a distorção, no Evangelho não é assim. Aquele que é lançado fora é que é o ruim, e o que fica é que é o justo. E Deus não tem início nem fim, não tem pai, não tem nada. Ele é Deus. Então a gente vai vendo as distorções, as leituras e aquilo que é o mundo, como nós temos dito, a cosmovisão do mundo que vai sendo incutida sorrateiramente, preparando as mentes para aceitar determinados discursos filosóficos, determinadas ideologias, e as pessoas não apercebidas estão distraídas pela ausência da palavra. Por isso, mais Bíblia e menos mundo. A cosmovisão tem que ser a partir da Bíblia. A gente vê de tudo, mas retém o que é bom e examina a partir da palavra de Deus. Capítulo 20 do livro de Apocalipse ainda, no verso 10, capítulo 20, verso 10, vai dizer assim: e o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então a Bíblia, que não mente, a palavra de Deus, diz que ele não só foi lançado, mas já tem uma sentença, já foi dada uma sentença irrevogável a ele. Ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que arde pelos séculos dos séculos. Não tem jeito. Capítulo 21, verso 8 do mesmo livro de Apocalipse vai assim dizer: mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Todos que praticam essas obras, todos que caminham os caminhos do inimigo de nossas almas, aquele que é mentiroso, vai juntamente com ele herdar essa perdição, viver nessa perdição. E por que estamos falando tanto sobre esse assunto? Você pode estar se perguntando, por quê nós estamos falando tanto sobre esse assunto? Primeiro, que é o assunto que o texto traz, é pertinente que aprendamos sobre. Se nós não conhecemos o inimigo, a gente vai estar em grande desvantagem. Por que tudo isso então nos interessa? Vamos ver então por que nos interessa. O rei serve da sua vida em resgate de muitos. E a minha expectativa é que você esteja incluso nesses muitos. Porque muitos são os que pensam ou parece que estão, mas não estão inclusos nesses muitos que o Senhor dá a sua vida para resgatar. E é por isso que nós estamos falando sobre esse assunto. E é por isso que esse assunto, esse tema, nos interessa agora. Não são poucos os que trabalham, tem um patrão que está ali na empresa junto com todos e celebrando festividades anuais e construindo e conquistando e vendo a empresa crescer e crescer e crescer, mas eles não são amados e nem têm parte com o dono da empresa.
com o proprietário. Alguns poucos são da intimidade, funcionários que são da intimidade, que conquistam o coração. Alguns outros são pessoas que estão ali, têm uma serventia, mas não tem espaço no coração e nem na vida. Alguns frequentam a particularidade, a vida pessoal e social e da intimidade desse patrão. Outros não, a maioria não. E eles não sabem porquê, mas esse patrão, ele não só percebe, mas vê a honestidade e a desonestidade dessas pessoas. E ele não quer pessoas que não são honestas, que não são inteiras na sua convivência. E no reino de Deus é assim. O Senhor conhece e Ele não quer no seu convívio, na sua intimidade, aqueles que não são verdadeiros. Tem pessoas que nas empresas elas parecem que são íntegras, honestas, são bons profissionais, que dão bons resultados nas empresas. As empresas querem essas pessoas porque são pessoas difíceis de encontrar e traz resultados positivos. Mas essas pessoas são pessoas que muitas vezes a empresa sabe que desvia recursos, que lesa o dono da empresa no horário, equipamento e tantas coisas. E ele mantém ali porque o que a pessoa faz de desonesto, aquilo que ela lesa, é infinitamente menor do que o que ela traz de lucro. Mas são pessoas que não fazem parte da intimidade e do convívio em nenhum tempo. Eu trabalhei numa empresa assim, eu fui gerente geral de uma empresa. E aconteceu uma experiência dessa. Tinha um profissional ali que era uma pessoa muito desonesta. E eu estava um pouco chateado com aquela situação. Quando eu descobri a situação. Juntei provas porque era alguém de um cargo alto de confiança. E então eu apresentei ao dono da empresa, que era a única pessoa que estava acima de mim. Era o meu chefe, vamos dizer, o dono. Apresentei então ao dono da empresa a razão pela qual eu estava pedindo a demissão imediata da pessoa, iria demitir imediatamente a pessoa. E para minha tristeza, então aquele dono da empresa disse: não, eu já sei disso aqui, mas isso que essa pessoa lesa não traz nenhum prejuízo para nós não, porque o que ela gera de lucro é muito mais, mas isso aqui eu já tenho conhecimento. E eu fiquei muito chateado. Eu fiquei muito aborrecido, porque eu não admitia eu viver totalmente íntegro naquela empresa e alguém ser tão desonesto e o dono saber, e eu me senti lesado, então eu pedi demissão daquela empresa. Fecho aspas. Só que eu fazia parte do convívio e da intimidade do dono da empresa. Aquela pessoa só era uma funcionária. E no reino de Deus não é diferente. Mas nós vamos avançar e vamos observar isso agora. Judas, ele estava caminhando com Jesus, vendo os milagres de Jesus, vendo as ações e reações de Jesus. Ele estava ouvindo todos os maravilhosos ensinos do Mestre e vendo o seu amor constrangedor, jamais visto entre os homens por outro homem. O amor que Jesus demonstrou e viveu com os homens jamais foi visto pelos homens por outro homem. A semelhança dele jamais. E todos que tiveram amor com uma semelhança foram homens cheios dele, de Deus, cheios do Senhor. Jamais foi visto. Judas viveu, caminhou e viu tudo isso. Por isso nós falamos tanto sobre esse assunto. Porque tem muita gente à semelhança de Judas servindo ao diabo nas igrejas. Muita gente à semelhança de Judas servindo ao diabo nas igrejas. As pessoas que não fazem parte de uma comunidade de fé,
as pessoas que estão lá fora, elas querem chegar neste ambiente e encontrar o céu descrito pela palavra de Deus e cantado nos hinos que os cristãos, as igrejas reunidas, louvam e adoram ao Senhor, mas elas não se dão conta que elas estão ali e com os que estão ali. Elas não se dão conta que ali tem pessoas iguais a elas, que cansaram da vida de pecado e resolveram caminhar com Cristo. E é isso que nós temos na igreja: pessoas imperfeitas, regeneradas e sendo santificadas, infelizmente nem todas, e chegando outros imperfeitos e mais imperfeitos, porque a igreja é formada por imperfeitos, para adorar o perfeito, e pelo perfeito é lapidada, transformada, regenerada. Mas as pessoas, quando elas vêm de fora, elas acham que vão entrar no céu. Elas não vão entrar no céu. Elas vão encontrar Judas e tantos outros, Filipes, Paulos, mas Judas elas vão encontrar dentro desse ambiente. E o evangelista Marcos, ele está escrevendo e informando aos irmãos em Roma: perseverem, mantenham-se firmes. Olha para Judas, ele estava mas não fazia parte a obra dele denunciava quem ele era e a quem pertencia, a que reino pertencia. Por isso, João Marcos está chamando os irmãos à coragem, à perseverança. Ele está mostrando o sofrimento do rei. João Marcos está mostrando o enfrentamento do rei, as lutas que o Deus encarnado enfrentou e o que o aguardava, que ele estava a anunciar a cruz. Mas nos nossos dias isso tem acontecido. De igual modo, aqueles que não fazem parte da comunidade ou da família de Deus, muito embora se achem filhos de Deus, eles estão apontando para os crentes vizinhos em qualquer pequeno deslize que eles acham que estão fora do padrão divino de santidade e perfeição, porque eles não são servos, mas são juízes. E apontam para essas pessoas e oprime a muitos, mas nós somos imperfeitos, regenerados em Cristo, sendo lapidados, mas somos imperfeitos. Por que tem tanta gente à semelhança de Judas servindo ao diabo na igreja? Você pode estar se perguntando: como assim? Eu ainda não entendo. Entenda que acontece especialmente as pessoas que vivem mentindo e acusando Deus de ser mentiroso. E elas estão nas igrejas porque elas vêm lá de fora. Elas vêm com seus conceitos, elas vêm de religiões outras, elas vêm do paganismo, elas vêm da idolatria, elas vêm das seitas heréticas, mas elas vêm com uma construção, elas vêm com conceitos, elas vêm com conhecimentos que elas têm muitas vezes dificuldade de abandonar. Então elas especialmente não só mentem, como acusam o Senhor de mentiroso. Mente quando não são íntegras. Já tratamos disso e já falamos na sua vida cotidiana, no seu estilo de vida. Tem pessoas que não têm tempo, eu não posso. São as chamadas desculpas verdadeiras que nós precisamos ter muito cuidado. Nós nos declaramos servos do Senhor, comprados pelo seu sangue, escravos do Senhor, e estamos aqui para adorá-lo. Nós somos resgatados para o louvor da sua glória, mas nós não temos tempo, nós estamos cansados, nós isso, nós aquilo. Mentira nas negociações, nos trabalhos, nas transações, quem mexe com isso, mentira nos relacionamentos, mentira para filhos, mentira em tantos ambientes, mentira na casa do Senhor. Essa é a obra do diabo.
e acusando Deus de ser mentiroso, negando a sua palavra. Todas as vezes que eu nego a palavra, eu estou dizendo que o Senhor é mentiroso, a semelhança de Judas. No Éden, ele disse mentira, que se você comer, você vai morrer. E a gente viu o resultado, porque ele é que é mentiroso. Na mesa da ceia, o Senhor disse, um vai me negar. Ele disse, mentira, que ninguém vai te negar. Mas a mentira é dele. Quando a palavra de Deus diz algo e a pessoa não aceita, ela está chamando Deus de mentiroso. Está chamando Deus. Isso é antigamente. Não, isso eu não aceito não. Assim também é demais. E tem pessoas que não se submetem à palavra. E dizem que não é assim. E dá a sua interpretação. Por quê? Porque ela vem de encontro aos desejos do coração, vem de encontro à natureza decaída, mas eu já disse e repito, a palavra de Deus, ela vem para nos consertar, ela é a verdade. Nós somos deformados no Éden, a queda nos deformou, nós somos totalmente deformados, é a depravação total do ser, total, todas as nossas faculdades, não só o externo, não só no corpo físico, mas no ser interior, plenamente nós somos deformados. E essa deformação trouxe grande perdição. E o Senhor, com a sua palavra, vem para a regeneração, para fazer o novo. E não é sem dor, não é sem afronta. Eu tenho que me submeter à vontade dEle e à soberania dEle. Agora, qual o fim desses que mentem e chamam Deus de mentiroso? Serão lançados onde? O diabo estava no céu. Lemos Apocalipse 12, 9. E vimos onde ele foi lançado, na terra. E onde ele aqui foi condenado, ao inferno. E os que estavam com ele de igual modo. Agora, os que estão na terra, eu e você, se vivermos com essa prática, para onde nós seremos lançados? Onde nós seremos jogados? No céu? Certamente que não. Aí nós ficamos muitas vezes pasmos. Nesta hora é que muitos não concebem em suas mentes egoístas e arrogantes o gracioso perdão de Deus, o generoso perdão de Deus, a graça do Senhor. Todos que hoje estão vivendo na igreja ou fora dela, de maneira reprovável pelo Senhor, não estão sem possibilidade de regeneração. Não necessariamente serão lançados no lago de fogo. Pelo contrário, agora mesmo podem arrepender-se e serem plenamente perdoados, e regenerados, e transformados, e santificados. Basta que o arrependimento e a confissão sejam sinceros e verdadeiros. Só isso. E isso não entra na cabeça de muitos. Pasmem, é só isso. Não precisa de fazer campanha, não precisa de oração forte, não precisa de imposição de mãos, não precisa de manifestar nenhum dom do Espírito Santo de Deus, não precisa sair de onde está para ir a lugar algum, não precisa de nada, senão a vida completa aos pés do Senhor, e isso é crer nele. É só isso que precisa. Você só precisa reconhecer a sua condição de perdido, de pecador, e crer em Jesus, o Cristo de Deus, como único Senhor e suficiente Salvador. Feito isso, você tem o perdão dele, e jamais você vai ser lançado
no lago de fogo como um inimigo. Saiba que você pode estar à semelhança de Judas na igreja, servindo ao inimigo. Mas saiba que você pode mudar essa história agora. Basta você fazer isso. Reconhecer que é um perdido pecador e crer em Jesus, o Cristo de Deus, como o único Senhor e suficiente Salvador. Eu quero orar. Eu quero orar encorajando você a fazer essa decisão. Eu quero orar encorajando você a fazer essa confissão. Esse é um tempo muito especial que Deus está fazendo a sua obra, porque não há ninguém ao seu redor. Ou é a pessoa da sua intimidade, e talvez aí você não tenha vergonha de fazer uma confissão e de fazer uma decisão ao lado do Senhor, que no ambiente público talvez você tivesse. Porque você tem tempo na igreja, talvez seja a sua situação. Mas é hora de transformação. É o dia da salvação, da sua salvação. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai, eu quero te agradecer pela palavra santa do Senhor, a primeira parte da tua palavra, e pedir que o teu Santo Espírito complete esta bendita obra nos corações. Que todos que agora ouvem não sejam aqueles profetizados por Isaías, ouvem, mas não entendem, mas que sejam daqueles que ouvem, entendem e, como em Atos 2, tiveram seus corações apertados, constrangidos e clamaram a Pedro: o que fazemos agora? E Pedro disse: arrependa-se e creia no Evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor os encoraje a assim fazer, para que sejam luz e sal e instrumento glorioso em tuas mãos. Essa é minha oração, pedindo a tua bênção e misericórdia sobre todos, em nome de Jesus. Vamos cantar nessa hora, e em seguida nós vamos voltar e orar, pedindo a Deus pelo restante de semana que ainda temos. Vamos então à mensagem cantada. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, teu sofrer participar, da sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado e merecida a vida, de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Que bênção! Que bênção foi estar com vocês esse tempo, que bênção foram todos os louvores, que bênção foi ouvir a palavra de Deus, que bênção foi ser um instrumento nas mãos de Deus para a sua vida. Que Deus te fortaleça, que Deus te sustente. E eu quero convidar e encorajar você que fez a decisão, escreva aí no chat e bote lá: eu fiz a minha decisão ao lado de Cristo. Você encoraje, tenha coragem, coloque, não tenha vergonha. É você que se reconciliou com o Senhor, coloque. Você que fez uma decisão pelo batismo, coloque aí: eu quero batismo. Nós vamos buscar fazer os registros, não só para orar, mas para que quando tudo volte à normalidade, a gente possa caminhar com você, te auxiliar, enfim. Mas também queremos pedir que você dá um joinha aí. Nós temos duas mãozinhas assim, uma positiva e uma negativa. Se você não gostou, coloca a negativa, mas se você gostou, Deus te abençoou. Dá um toque, um like na mãozinha positiva, no legal, e inscreva-se também no nosso canal e nos ajude. Nós estamos trabalhando, fazendo uma campanha para alcançar 1000 inscritos. Então divulgue com seus amigos. Se Deus tem usado esse canal, essa comunidade, a nossa vida para te abençoar, seja você também aquele que vai espalhar essa boa nova para abençoar vidas. Compartilhe, peça às pessoas que não só se inscrevam, obviamente, que participem também, para que sejam abençoadas em todo o tempo. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus por este culto que a Ele prestamos, e certamente o Senhor se alegrou e recebeu no seu trono essa nossa dedicação. Vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai, graças te damos pela tua infinita bondade, amor e misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por este culto que ora prestamos a Ti. Deus, ele é para o louvor da Tua glória. Nós pedimos que o Senhor opere grandemente nos corações, e que o Senhor Deus, que nos deu vitória até o dia de hoje, é sobre a nossa carne, é sobre o maligno e o mundo tentador, que o Senhor continue a nos dar vitória durante o restante desta semana. Por favor, Senhor, livra-nos do mal, ajuda-nos a estar com joelhos dobrados e com coração alegre e contrito diante do Senhor, em oração, em louvor e em meditação diária da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a alimentar o espiritual diariamente, para enfrentarmos as batalhas espirituais diárias, porque nós vivemos nessa perspectiva. Que o Senhor use para conosco de misericórdia e derrame da Tua graça continuamente. Nós oramos assim gratos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, amados irmãos, em Tapuias, a
todos grandemente. Deus renove vocês aí em Tapuias, que assim seja em Tiúca, os amados, que Deus fortemente abençoe, e que também seja na sede em Cairu. Nós queremos expressar a nossa gratidão por toda manifestação carinhosa de amor que vocês fizeram no dia do pastor. Foi tremendo, foi maravilhoso nós ouvirmos e vivermos aquela experiência. A todos vocês, muitíssimo obrigado. Deus abençoe. Um abraço no coração de todos vocês. Pela graça do Senhor, no tempo dele, nós nos vamos encontrar em breve, para que a saudade ela seja banida do nosso meio. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.